Fala, Psis! Eu sou Matheus Oliveira, psicólogo cognitivo comportamental, e hoje eu estou fazendo o segundo vídeo da série relacionada à prática clínica da terapia cognitivo comportamental com adolescentes. E no vídeo de hoje eu separei algo que provavelmente vai mexer com os colegas que têm mais experiência em terapia cognitivo-comportamental, aqueles que estão iniciando, estudantes de psicologia também vão se identificar muito com o tema, que é sobre algumas frases, sentenças que os adolescentes acabam falando e que eu percebo que trazem angústia. Independente da gente estar falando de um estudante de psicologia ou um psicólogo com mais experiência dentro da terapia cognitivo-comportamental. Esta é uma frase que vocês provavelmente já ouviram ela no início do atendimento, no meio do tratamento, até quando você está finalizando, né, e dando alta para aquele adolescente, provavelmente você já ouviu falar destas frases. E essas frases acabam desencadeando pensamentos automáticos disfuncionais em psis, e com isso acaba tendo emoções desagradáveis, ações dentro da sessão, que são bastante questionáveis e às vezes acabam trazendo um prejuízo grande para a relação terapêutica. Essas frases que eu vou colocar para vocês, eu até gostaria que vocês me escrevessem aqui nos comentários, se vocês já ouviram ela em um determinado momento, ou é só os psis que estou supervisionando, os estudantes que eu já dei aula. Quem nunca atendeu um adolescente e já se deparou com as frases não sei, sei lá, não tenho ideia, tanto faz. E aí, quando isso acaba sendo um excesso no processo de terapia, o que é que vocês fazem, né? Então, para sanar essa dúvida, eu estou fazendo este vídeo para a gente falar a respeito desse tema. Eu vou dividir este vídeo em dois momentos. Num primeiro momento, gente, eu quero falar sobre as principais causas que eu vejo para o adolescente falar esses tipos de frases, e depois, em um segundo momento, eu quero discutir um pouco com vocês a respeito do que vocês podem fazer no sentido mais de uma intervenção. Então, as causas, gente, eu fiz um apanhado. Eu selecionei três principais causas, assim como das intervenções. A gente sabe que em tudo na terapia cognitivo-comportamental, né, cada caso deve ser analisado cuidadosamente. E o que eu estou fazendo é um apanhado, né? Então, se vocês estão atendendo o caso, aqui eu vou estar dando algumas ideias, mas sempre procurem, né, e conversem com o supervisor de vocês que está sendo responsável, né, por estar olhando esse caso cuidadosamente. Bom, então vamos lá. Três principais causas de por que o adolescente joga essas frases que deixa a gente tão angustiado na terapia. Um dos primeiros motivos, gente, é a questão, ele tá falando uma realidade. Às vezes ele joga, não sei, sei lá, tanto faz, não tenho ideia, e ele está sendo condizente com o pensamento dele. Ele realmente não tem a resposta e ele está na terapia para estar buscando isso. Então, quando você faz uma pergunta, né? Poxa, o que desencadeou essa ansiedade? Não sei. Às vezes, realmente, ele está lá no processo de terapia porque ele quer saber dessa resposta, ele não tem ideia. Então, no primeiro momento, sim, ele pode estar sendo real, né? Não vamos pegar e psicologizar tudo, né, gente? Então, ele pode estar sendo realista na fala dele. O segundo motivo é que, às vezes, ele vai utilizar esse tipo de sentença como forma de fugir de alguma demanda, de algum questionamento, de algum comentário que a psicóloga, que o psicólogo está fazendo naquele determinado momento. Então, às vezes, durante a sessão, você vai entrar em um assunto que para ele é bem delicado, que incomoda ele, que está cutucando a ferida dele, e por meio do não sei, sei lá, é uma forma que ele encontrou para fugir daquele determinado assunto, né? Ou você dá uma demanda para ele que ele acredita que é muito complexa, e aí ele vai usar essas sentenças como uma forma de fugir de um assunto, de uma demanda, de algo que ele não se sente à vontade em estar trabalhando naquele momento, né? E
Às vezes o adolescente ele não tem esse repertório, né, de chegar e falar: esse assunto ou essa demanda agora não dá para mim cumprir. E por meio do não sei, sei lá, ao longo da vida dele foi a resposta que para ele foi mais adaptativa e provavelmente ele vai usar isso com você na relação que você está estabelecendo com ele, né? Uma outra coisa que eu percebo que os adolescentes usam bastante essas frases é quando eles não veem prioridade naquilo que o psicólogo, a psicóloga está colocando. Então você está trabalhando em um assunto que, por exemplo, é uma demanda de um terceiro e para ele não vê interesse naquele momento em mudar. Então ele fala, não sei, sei lá, tipo, tanto faz, não tenho ideia, como uma forma de mostrar para você que ele não está vendo prioridade, que ele não está vendo vantagens em mudar e que aquele é um assunto que nesse determinado momento ele não está afim de conversar. Então vamos lá. 3 principais causas que eu falei sobre essas frases. Podem ser condizentes com a realidade, pode ser uma fuga de um questionamento, de uma demanda que você está dando, e pode ser como uma prioridade, né? Aliás, o adolescente não vê isso como uma prioridade. Em termos de intervenção, o que a gente pode estar fazendo agora, né? Já que a gente sabe das causas. Primeiro, gente, primeiro de tudo, vamos fazer uma análise. O adolescente ele fala não sei, sei lá, tanto faz, não tenho ideia. Primeiro, para ele falar isso, teve alguma pergunta, teve alguma demanda, algo aconteceu para ele chegar e falar. Ele não vai falar não sei, sei lá, não tenho ideia do nada no processo de terapia, né? Então é interessante você começar a perceber certos padrões, né? Nada é por acaso. Então comece a anotar a pergunta que você fez, o assunto que você entrou, a demanda que você deu para ele naquele momento. E o mais importante, o que você fez depois dele falar não sei, sei lá, não tenho ideia. Então você pegou e desviou o assunto? Você pegou e falou para ele: ah, ok, depois no final da sessão a gente volta e não voltou? Muitas das vezes, o que você vai fazer depois disso vai, de alguma maneira, né, nos dar resposta se aquilo vai continuar ou não acontecendo. Se isso voltar a continuar, é porque provavelmente o que você está fazendo depois está colaborando e muito para isso, né? Então, uma das primeiras intervenções, gente, antes de qualquer técnica que você vai usar, vamos olhar o que vem antes e o que vem depois. Pega e anota numa folha, né? Ali, coloque em palavras-chave para você não esquecer, para ficar mais fácil, mas você vai precisar desse dado, né? Então você vai começar a notar certos padrões que acabam acontecendo, né? Outra coisa, gente, não sei, sei lá. Às vezes, o adolescente, você está utilizando, né, muita a terapia em forma de uma entrevista, né? E com adolescentes, crianças, a gente sabe que a gente tem uma pancada de técnicas que a gente pode usar, de recursos terapêuticos, né? A gente tem jogos, tem baralhos, a gente tem uma infinidade de ferramentas que dá para usar. Imagina que você vai estar falando de uma série, como eu falei no vídeo anterior. Imagina que você está usando um baralho com ele terapêutico, né? Tudo isso já vai aumentando o interesse para ele, né? Já vai despertando, já vai ficando uma terapia de uma maneira mais lúdica que chame a atenção dele. E com isso pode diminuir a chance dele pegar e utilizar esse tipo de resposta por meio desses recursos lúdicos. Uma coisa simples, né? Que a gente acaba deixando de lado. Outra coisa, gente, que eu quero que vocês tomem cuidado, né? Às vezes, a relação terapêutica, quando o não sei, sei lá, tanto faz, não tenho ideia, acaba acontecendo com excesso, isso prejudica a relação terapêutica. Às vezes, o adolescente, será que ele confia em você? Isso também pode ser um dos motivos, né, pelo qual ele tá dando essas respostas. Ele ainda não está confiando em você. Então, fortaleça a aliança que você tem com esse paciente, converse com ele, mostre, né, para ele que você é alguém confiável, através como falando sobre assuntos que ele gosta, usando, né, artifícios que se aproximem você desse paciente,
e assim ele vai estar melhorando. Então vamos lá. 3 intervenções simples que vocês podem fazer para diminuir, eu não sei lá, não tenho ideia. Primeiro, vamos fazer uma avaliação, antes e depois que acaba acontecendo. Depois, o que a gente pode fazer é utilizar outros recursos terapêuticos, para além da fala, né? Isso também já vai ser algo que provavelmente vai diminuir também a ocorrência desse tipo de comportamento verbal. Outra coisa, né, é a gente pegar e fortalecer essa aliança terapêutica também como uma forma de diminuir esses tipos de comportamento que trazem incômodo na relação terapêutica. Então é isso, gente. Espero que este vídeo tenha sido útil para vocês. Se vocês ainda não são inscritos no canal, se inscrevam aqui, né? Deixem um like também se vocês gostaram. Gostaria de ver também o comentário de vocês. E por hoje é só. Agradeço para quem assistiu o vídeo aqui até o final e qualquer dúvida eu estou à disposição. Muito obrigado, pessoal!